Queremos começar hoje com uma frase que o Senhor me deu ontem à noite, mas logo em seguida eu quero deixar ele falar a palavra primeiro, porque o que Deus deu para ele essa semana, peguei brincar com ele, porque nesse texto eu não conseguiria falar o que Deus deu. Quando Deus dá é muito lindo, né? Então você vai ouvir, mas ele vai dar a palavra que Deus deu para ele depois, mas eu quero destacar a palavra que a gente escuta muito na mídia, no senso comum. Se conselho fosse bom, ninguém dava. Vendia, né? Assim? É isso que a gente escuta, só que a palavra de Deus diz, na multidão de conselheiros, há sabedoria. Então, a palavra de Deus sempre nos ensina a verdade, né? E se na multidão de conselheiros há sabedoria, a gente já falou sobre isso também aqui, mas eu sempre lembro que quando Deus manda a gente repetir alguma coisa, é porque Ele tem um propósito, e é porque a gente ainda não está fazendo o que tem que ser feito. Então, por exemplo, se na multidão de conselheiros há sabedoria, como é que eu vou saber a vontade de Deus se eu escutar muitas pessoas ao mesmo tempo? Não é verdade? Eu tenho fulano que é meu amigo e pode me aconselhar, e fulano, e fulano, e fulano. Sim, nós temos várias pessoas. Mas eu sempre lembro assim, quem vai fechar o assunto? Tá? E quem vai fechar o assunto? Você pode ter vários. Nós temos um rei, que eu estou lembrando agora, mas não estou lembrando o nome, que ele depois a própria mãe, Maaca, rei Asa, ele depois a própria mãe, Maaca. Isso não é à toa. Porque ele viu que ela fazia culto aos ídolos. Então, era uma pessoa. Mas Deus aprovou quando ele depois a própria mãe. Então, quando eu estou lembrando isso aqui agora, não é à toa. Então, isso significa que pode ser até minha mãe, pode ser qualquer pessoa da minha família. Se não estiver em contato direto com o Deus Supremo, o Deus verdadeiro, eu não vou poder ouvir para poder fechar uma questão. Né? Então, isso não depende de sabedoria, porque a gente sabe que tem pessoas incultas que ensinam para nós mais do que qualquer pessoa. Isso não depende de idade, porque a gente sabe muito bem quantos reis Deus levantou novinho para poder guiar um povo. Né? A gente sabe quantas, aquela menina na casa de Naamã, foi ela que fechou o assunto. Não é? Foi ela, uma menina. Oh, meu Deus, glória a Deus, que coisa tremenda quando eu lembro disso. Uma menina na casa de um rei, de um homem, de um líder de um povo, Naamã, mas que ele estava perdido e leproso. E ele estava dizendo, como eu vou fazer para resolver essa causa? Oh, Deus. E aquela menina, sabiamente, não com orgulho, não com soberba, mas humildemente, ela disse, e se o Senhor for procurar um homem que eu sei que ele poderia curar a sua lepra? Lá naquela cidade tem o Deus verdadeiro. Vai lá, quem sabe o senhor consegue. E Naamã ouviu aquela menina e foi. E, de novo, a gente precisa ver, porque às vezes a gente pensa que o conselho de alguém, de Deus, vai ser aquela coisa de doçura, de mansidão. Poxa, eu fui procurar, sabe, um homem de Deus, uma mulher de Deus, eles iam fora, né? Seria o que nós diríamos. Mas Eliseu olha para Naamã e fala assim, vai lá, manda, nem olha para ele, não, manda dizer para ele, vai lá e toma 7 banhos no Rio Jordão que você vai ficar curado. Gente, de vez em quando eu lembro dessa história, eu penso, imagina se alguém vem me procurar e eu olho lá do portão, vai embora, toma 7 banhos que você vai ficar curado. Imagina, eu ia ficar irada, eu já me conheço, ninguém ficaria bem com uma história dessa. Mas o conselho de Eliseu foi esse para Naamã. Ele nem chegou perto. Por quê? Porque ele queria que a glória fosse totalmente de Deus. Que coisa maravilhosa. E Naamã não percebeu e ainda ficou irado com Eliseu. Como assim? Eu chego aqui, procuro esse homem que dizem que é de Deus, imagino que ele deve ter falado desse jeito. E o cara nem me vê, nem quer olhar para mim. Acho que ele estava com medo da minha lepra. Deve ser isso que ele deve ter pensado. Mandou embora. E aí, Naamã vai lá, volta para casa arrasado. Ela deve ter pensado, essa menina me mandou no lugar errado, mas enfim, ficou quieto. Mas um funcionário dele, que certamente era uma pessoa inculta, simples, mas sábio,
aquele homem vira para ele e fala assim, olha, se ele tivesse mandado você fazer, o senhor, presta atenção quando você falar com alguém acima de você, você está vendo que em toda a Bíblia você vê isso. O senhor não faria se ele desse uma coisa mais difícil? Ele está falando uma coisa tão simples para o senhor, né? Se eu tomar 7 banhos ali, não vai fazer diferença para o senhor, você está acostumado com esse rio. O único problema é que aquele rio era um rio sujo. Precisava que Naamã entrasse naquele rio ali para tomar os 7 banhos, sim, para que ficasse livre do orgulho, da soberba, das vaidades da vida. Ele tinha que tomar banho, era no rio sujo mesmo. Mas aquele cara com um conselho sábio, ele vem e fala para Naamã, que custa o senhor fazer isso? Pediu alguma coisa difícil para o senhor? Se ele pedisse alguma coisa difícil, o senhor não faria? Então, vai lá, faz isso. E é assim que a gente vê um conselheiro de Deus que se levanta para fechar uma questão. E aquele homem, com tanta humildade, conseguiu fechar a questão. E Naamã foi lá e tomou os 7 banhos. E ele não ficou curado no primeiro banho, no segundo banho, não. Ele teve que tomar os 7 banhos para que ele fosse curado. E assim é a nossa vida. Então é importante você parar para ouvir. Uma criança pode nos ensinar e nos corrigir. Já falei para vocês que eu conversava com as crianças, não olhava, e apesar de ser professora, ser especializada em educação infantil, eu conversava com as crianças, tchau, daqui a pouco eu falo com você, tchau. Até um dia que Deus me falou claramente, para de fazer isso. Você vai conversar com uma criança, nós temos criança na live, nós vimos na semana passada, depois da live, uma criança no banheiro tomando banho e cantando louvor. Gente, eu chorei quando eu ouvi isso. A avó mandou para mim depois, a criança trancada no banheiro, tomando banho e cantando um louvor. Isso não tem preço. Então a gente pensa que as crianças estão aqui, não estão fazendo nada. Não, elas amanhã ou depois vão ser o Birigrã da vida. Você não pensa que está aqui à toa por acaso. As crianças nos ensinam muito. Quando eu vi aquela criança cantando no banheiro, eu pensei nisso. Eu falei assim, ela não está cantando no banheiro à toa. Ela está ali mandando um recado de Deus para a vovó dela. Não é? E para mim depois, e para quem quisesse ouvir. Então, hoje eu quero que você pense nisso. Desde aquele dia, Deus me falou, não fale com a criança de qualquer maneira, porque ela está te ensinando. Abaixe e olhe nos olhos das crianças. Nós estamos com a Andréia aqui, que cuida das crianças da igreja. Olha que maravilha ver todos os professores parando para ouvir, né, Andréia? Esses dias, eu pude ver pegar uma mãe de um filho autista, e aí eu dei o testemunho do que Deus fez no meio dos autistas no nosso Ministério de Campinas, né? Até hoje eu choro, porque eu lembro de uma professora, de uma mãe que chegou aí e disse, eu não posso vir na igreja mais. Foi assim, André, que coisa tremenda, porque meu filho grita o tempo todo, então eu e meu marido desistimos de vir à igreja. Eu falei, não, querida, o nosso Deus é tão poderoso que ele vai acalmar seu filhinho. Você pode vir para cá, para a igreja, porque aqui a igreja ama a criança. A igreja ama receber os autistas também. Nosso pastor aí de Campinas coloca as crianças no púlpito para cantar, para tocar, para dançar. Ele ama receber as crianças. Então pode trazer sim, mesmo gritando, porque aqui ele vai ter o amor de Deus, vai ser transformado. E para a glória de Deus, eu tive a grande alegria, não só de ver aquela aluna levando o filhinho, o marido dela indo, mas também numa reunião, aquela criança sentada comigo por mais de 1 hora, pegando os textos da Bíblia e falando com a gente juntos, sem gritar mais. Então, esse é o nosso Deus. Que tipo de conselho você está dando para aquela mãe que se aproxima de você desesperada com um filho autista? Como nós vimos aí tantas vezes. Quantas vezes uma criança ficava aí dentro do departamento infantil, de cá de fora a gente ouvia os gritos das crianças, mas a gente conversava, eu e a Andréia, a Roberta, que deve estar aí também, eu falava, leva ela para um cantinho, leva ela e acolhe ela ali, abraça ela, canta um louvor baixinho para ela, você vai ver que ela vai ser transformada. E hoje nós temos visto quantas crianças autistas transformadas na igreja, porque a igreja acolheu com amor. Então, hoje eu quero que você pense que tipo de conselho você está dando para as pessoas. Vou estar passando agora para o meu marido, porque o que Deus deu a ele da palavra foi muito forte. Então, o que eu aprendi ontem, eu quero que ele consiga passar para vocês. Amém? Shalom. Deus tem falado conosco de várias formas, e é muito bom quando a gente vê a confirmação da palavra, né? E realmente grandes coisas Deus tem feito na nossa vida,
e revelando coisas tremendas através da palavra. Eu queria compartilhar com vocês nessa manhã Isaías, capítulo 31. Nós vamos ler no versículo 1, Isaías 31, e ele vai trazer para a gente uma experiência que nós não vamos esquecer mais. É assim que eu li essa palavra e guardei no meu coração para não esquecer, porque ela fala do novo de Deus, né? E a frase que Deus colocou como ponto inicial é aprendendo a viver o novo de Deus. Aprender a viver o novo de Deus requer de nós uma atenção, requer de nós priorizar algumas coisas, entendendo que Deus, muitas vezes, nos faz olhar na contramão do mundo, né? Diferente daquilo que o mundo enxerga como resposta. Deus sempre tem uma surpresa agradável para realizar na nossa vida. Então, o capítulo 31 de Isaías diz assim, logo no primeiro: ai dos que descem ao Egito a buscar socorro e se estribam em cavalos, têm confiança em carros, porque são muitos, e nos cavaleiros, porque são poderosíssimos, e não atentam para o Santo de Israel, e não buscam o Senhor. Esse primeiro versículo ele faz a gente refletir sobre as nossas atitudes no dia da angústia. Como nós reagimos diante do inesperado, das tempestades. Eu poderia citar aqui vários exemplos, né? A Jesus e os discípulos no meio da tempestade, mas Deus me levou a olhar para a vida de Abraão. Abraão, quando chega, né, a uma idade de 75 anos, ele começa a ter experiências tremendas com Deus. Mas uma coisa curiosa é que Abraão certamente já tinha o temor do Senhor no coração. A gente vê que seu pai certamente falava do Deus de Israel, porque Terá, quando sai da sua terra, lá de Ur dos Caldeus, ele leva toda a sua casa, toda a sua parentela para um lugar chamado Canaã. Ele tinha um alvo, ele tinha um objetivo. E quando ele morre, da idade de 200 e poucos anos, né, Abraão parece assumir a Crã ali, assumir aquela parentela, e aí Deus começa a dar a ele experiências, aonde ele vai ter que tomar decisões, que vai dizer como vai ser o futuro dele. E Deus fala para Abraão, anima Abraão, e Deus fala para ele que é para ele ir para Canaã. E nessa caminhada para Canaã, de 75 anos até os 100 anos, a gente vê que é uma trajetória de experiências, onde ele vai deparar com o momento de tomar decisões. E aí que vem o segredo de aprender a viver o novo de Deus. Se Deus falou para a gente fazer algo, não tem prazo de validade. Se Deus deu uma palavra, essa palavra ela não se perde com o tempo, ela não se apaga, ela não é esquecida na gaveta, né, como se fazem com os nossos processos, no ato de justiça, mas ela permanece ali até o momento exato, como diz em Eclesiastes 3. No tempo de Deus, ela se faz formosa. E Abraão, então, muitas vezes até esquecendo da promessa de Deus, viveu a experiência ali com Agar para ter o filho, e viveu a experiência de num tempo remoto, um tempo de dificuldade, um tempo difícil, um tempo de fome. Ele desceu ao Egito. E isso me chamou muita atenção, porque o texto fala muito claro: ai dos que descem ao Egito. E esse ai aí também me chama atenção, porque é uma expressão de dor, é um sentimento de dor. E Deus falou que esse ai está se referindo a nós. Ai de nós, quando tomamos decisões segundo os nossos sentimentos, e não segundo a orientação de Deus. Quando esquecemos que o Senhor nos ensina a cada amanhecer, a cada dia, e tomamos decisões precipitadas.
Abraão, então, desce para o Egito. E esse texto fala claramente, ai dos que descem ao Egito. E a experiência que Abraão tem no Egito, como também em Gerar, não é uma experiência agradável. Não é uma experiência que nós queremos para o nosso dia a dia. Mas são experiências que trazem desânimo e muitas vezes até derrota. Mas Abraão se recupera. E essa palavra aqui, ela tem esse sentido, recuperar a nossa consciência no novo de Deus. Qual é o novo de Deus? É sempre a promessa. Deus fez promessa com Abraão, Deus fez aliança com Abraão, Deus deu a direção para Abraão. Deus não falou para onde ele ia, né? Mas vai para uma terra que eu vou te mostrar. Nós sabemos que era Canaã. Mas Abraão, quando aceitou o desafio, não sabia. Por isso ele vivia a expectativa do novo todos os dias. Para onde Deus vai me levar? O que Deus vai fazer? Como Deus vai fazer? E talvez essa seja também as nossas dúvidas. Mas o que eu quero deixar é, tenha confiança, não nos carros do Egito. Tenha confiança, não nos cavaleiros do Egito, porque são muitos. Não naquilo que o mundo oferece, pela política, pelos amigos, pela força que o mundo exerce nos nossos pensamentos, no nosso dia a dia. Mas tenha confiança naquele que te prometeu, naquele que realiza milagres, naquele que nos dá esperança para os dias futuros, até depois na eternidade. É esse que nós temos que olhar. E esse texto fala sobre atentar para o Santo de Israel. Atentar, quer dizer, é mais do que só esperar. É você buscar. Buscar o Senhor no dia da angústia, buscar o Senhor no dia da fome, buscar o Senhor no dia da tempestade, buscar o Senhor em todo o tempo, porque Ele se faz presente na nossa vida. E todas as vezes que nós buscamos o Senhor com essa vontade, com esse desejo dentro de nós, milagres acontecem. Essa é a diferença. O milagre não vem só porque há uma necessidade, mas ele vem quando nós buscamos. A Rita estava falando aqui de Naamã. Naamã tinha uma necessidade, ele tinha algo ali que ele não podia resolver, que o poder na Síria não podia resolver, mas alguém, uma criança, apresenta para ele uma saída, um escape, uma oportunidade. E o tremendo para mim é que muitas vezes nós que somos crentes, nós que conhecemos Deus, deixamos as oportunidades passarem, não atentamos, não buscamos aquilo que Deus está falando através do Espírito. Mas aquele homem lá na Síria, que talvez nem temesse ao Senhor, não conhecesse o poder de Deus, ele atentou para aquela oportunidade que uma criança estava apresentando para ele, e ali ele viveu a experiência mais poderosa da sua vida. E a Síria pôde declarar que existia um Deus em Israel que cura a lepra, que era a doença incurável da época. Então, amados, dessa mesma forma, esse texto me faz refletir sobre isso. Será que nós temos parado para atentar para o Santo de Israel? Nós estamos vendo uma guerra agora, Irã, Israel, e agora Estados Unidos, e as incertezas começam a chegar diante dos nossos olhos. O que fazer? Quem mora lá, quem mora aqui, quem tem parente lá, novamente, atentar para o Todo-Poderoso. Aleluia. Olhar para o Deus de Israel, buscar Ele de todo o nosso coração em oração, para que Ele faça todas as coisas acontecerem de Amém. forma que nós possamos ver o novo dele em meio à guerra, em meio à luta do dia a dia. A gente vai olhar para o alto e dizer, eu sei de onde virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Acabou. Não existe força nessa terra que possa mudar isso. Basta uma palavra e Deus muda, acaba com essa guerra. Ele diz, eu faço a guerra, mas eu também ponho fim na guerra. Amém. Porque ele é o príncipe da paz. Nós, às vezes, esquecemos o poder que Deus tem, não dá para se comparar. Eu costumo dizer que algumas pessoas falam o mal e o bem, né? O mal é o diabo e o bem é Deus. Fazendo uma comparação, colocando do lado a lado, eu digo que não existe essa comparação. Deus está acima do bem
e do mal. Deus está acima de qualquer poder que possa existir na terra ou nos céus. Ele é o Todo-Poderoso, ele é o Senhor da guerra. Uma palavra dele pode mudar a mente, o coração do homem, pode trocar lideranças, pode arrancar o homem da terra, como ele fez com Nabucodonosor, sabe? Pode fazer um tratamento direto, como pode mudar o pensamento do rei Ciro, por exemplo. Então, a gente tem que o tempo todo estar massificando isso nos corações das pessoas, para que eles não tenham que buscar socorro no Egito. O novo de Deus vai surgir. Eu não sei de onde, mas amanhã vai ser um novo dia. Amanhã vai ser um novo milagre. Amanhã vai ser algo, uma experiência sobrenatural. Com Deus, a gente pode sempre esperar o sobrenatural. Não adianta a gente achar que vai ser tudo, né, mais ou menos. Talvez ele traga uma resposta pela metade. Deus não faz nada pela metade. Quando ele começa uma obra, ele termina essa obra. E essa tem sido a nossa expectativa para a vida eterna. Deus vai concluir essa obra de uma forma poderosa. Semana passada falamos sobre obra. Deus já calculou tudo. Ele já tem o começo, o meio e o fim dessa obra. E nós estamos em construção. Por isso, o novo vai trazer a beleza. Sabe aquele toque, a cereja do bolo? É isso que Deus vai fazer na vida daqueles que confiam nele. Daqueles que esperam, porque a palavra de Deus revela que ele trabalha para aqueles que nele esperam. E a nossa esperança não tem. Eu vejo essa guerra e falo, Senhor, a tua palavra está se cumprindo. Eu sei que algo novo vai surgir disso aí. Os homens vão se curvar, e aí eu vejo todo o joelho vai se dobrar sim diante do Senhor. Eu vejo Israel se defendendo ali, e eu falo, Senhor, a menina dos teus olhos, como o Senhor fala para a gente que o Senhor ama Jerusalém. Então, a preocupação, aquela, né, natural que surge, aquela ansiedade natural, não me convence de nada, porque eu sei que a palavra está se cumprindo. E eu quero que vocês entendam isso. Não precisamos correr atrás das bênçãos. Deuteronômio 28 diz que as bênçãos correrão atrás de nós. Elas nos alcançarão. Não importa onde você esteja. José estava lá no Egito. Aleluia. E a bênção foi até lá, alcançou o coração dele. Daniel estava na Babilônia, preso, né? Sendo subjugado ali a servir o Deus da Babilônia. Mas isso não impediu que Deus fizesse o sobrenatural. Então, não importa onde você esteja, em Campinas, no Rio de Janeiro, Estados Unidos, América, algumas pessoas falam, mas você iria para Israel? Iria, tranquilamente, porque a palavra diz que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 ao meu direito, não serei atingido. Há um tempo determinado para aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. E isso tem que nos fortalecer. Essa palavra, que é a mesma ontem, hoje e eternamente, ela tem que servir de baliza para nós, para quando nós pronunciarmos, nós entendermos que nós não estamos falando daquilo que nós podemos, mas estamos falando daquilo que Deus pode. Mas aquilo que vier à nossa mão para fazer, a gente vai fazer conforme a nossa força. É só isso. Deus não exige nada, Deus não quer que você seja super-homem, super-mulher, Ele quer que você seja um filho obediente. Abraão, quando vai entendendo isso, ele vai colocando a casa em ordem, que é uma palavra que a gente recebe, coloca a tua casa em ordem também. Aí ele começa a perceber que Deus estava só começando quando fez a promessa. E agora, a promessa de fato chega, seu filho. O que ele faz com seu filho? Ele é obrigado a entregar a Deus de novo, como Ana fez, e como, né, Sansão também foi entregue ao Senhor. E a gente percebe que o segredo é esse, intimidade com Deus, para entender a palavra que Ele usa para trazer confiança ao nosso coração. Essa é a palavra que nós temos que abraçar e guardar, sabe? É essa palavra que vai nos proteger no dia da guerra. Nós estamos no Brasil, por isso eu estou tranquilo? Não, se tivesse que ir, eu sou militar, né, e o bom soldado, ele se apresenta para a batalha. Se tivesse que ir para Israel, se tivesse que ir para os Estados Unidos, qualquer outro lugar, o meu coração está em paz. Porque se Deus mandar, Ele vai realizar coisas incríveis na nossa vida, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram até os dias de hoje.
Então, a minha expectativa em Deus é: serei surpreendido. A minha expectativa é: o novo de Deus vai chegar pelo amanhecer. Foi isso que ele falou comigo quando a minha ex-esposa faleceu. A alegria vai chegar pela manhã, o choro vai durar uma noite. Eu não via isso, mas Deus fez. Hoje, a minha alegria só confirma o milagre que Deus fez na minha vida. Então, amada, seja o que for que você esteja passando, não saia do teu lugar. Não vá buscar socorro naqueles que Deus não recomenda. O nosso socorro vem lá do alto, do Pai das luzes. Ele tem algo para realizar na nossa vida que vai nos surpreender. Sempre, todos os dias. Mas, de novo, outras vezes, quantas vezes? Milhões de vezes. Infinito. Nosso Deus é infinito. Então, os milagres dele também são infinitos. Ah, mas eu posso pedir hoje, posso pedir 10, 20, pode pedir todos os milagres que você desejar, porque ele tem poder para realizar infinitamente mais, independente da nossa situação. Nós somos fracos, mas ele é forte. Ele é poderosíssimo, mais do que os cavalos e os carros do Egito. Creiam nisso e busquem, atentem para o Senhor, e vocês nunca vão se arrepender de tomar a melhor decisão nas suas vidas. Deus abençoe vocês. Amém. Glória a Deus. Diante dessa palavra, eu queria que você pensasse: o que é que você precisa hoje? Não é? O nosso Deus é o mesmo que fez milagres no Egito. É tão bom a gente ver que os textos da palavra de Deus falam que as luzes apagaram para todos aqueles que estavam ali, mas sobre o povo de Israel havia luz, havia proteção, havia livramento, mesmo no meio daquelas calamidades todas do Egito. Então, eu volto a lembrar, quando alguém fala: você está preocupada com a sua filha lá próxima à guerra? Não, não estou. Eu caminho no descanso de Hebreus 4. Ele está comigo, ele sabe disso. Nem toco no assunto, a não ser realmente para a gente orar, porque eu sei em quem tenho crido. Então, se hoje você está tendo algum tipo de preocupação, de ansiedade, a própria palavra diz: lança o teu cuidado sobre o Senhor, porque Ele te susterá. Não ande preocupado, diz a palavra, com coisa alguma. Eu não ando preocupada com coisa alguma. Ele sabe que eu sou bem ágil, bem apressada para as coisas, mas eu ando apressada para fazer a vontade de Deus. Se eu sei o que Deus quer que eu faça, eu vou correr. Ninguém vai me segurar para fazer o que Deus mandou fazer. Mas fora disso, eu não tenho pressa para coisa alguma. Você tem um horário para chegar no trabalho? Claro, então você vai correr sim. Você vai ficar atenta sim, para quê? Para que você seja uma referência ali e não chegue atrasado. Não foi à toa que Deus deixou para nós, em Mateus 25, parece as parábolas das 10 virgens. Então, ele mostra para nós o que a gente tem que fazer. Aí sim você vai apressar. Mas o resto é resto. Então, se eu levanto de manhã para a live e eu quero tomar café, quero tomar banho, quero me aprontar, quero fazer um monte de coisa antes, eu vou ver o que é prioridade. Então, prioridade é o quê? Eu estar pronta aqui, 7h30 para a live. O resto é resto. Deu tempo para tudo, deu. Mas por quê? Porque primeiro eu me aprontei para estar aqui. Segundo lugar, começamos a arrumar as coisas da mesa. Depois, o resto. Deu tempo para tudo. Tomamos café juntinhos, sentados à mesa, conversando. Correndo. Mas correndo não no sentido de ansiedade e preocupação. Correndo para estar aqui no horário certo. Então, tem 2 tipos de ansiedade. E na psicologia a gente trabalha com isso e é muito importante a gente lembrar. A ansiedade que faz mal para a nossa vida, né? Para a nossa mente, a ansiedade que transtorna a gente, que muda os nossos sentimentos, as nossas emoções, e a ansiedade que faz a gente avançar para aquilo que é certo e para aquilo que nós precisamos fazer. Então, ele viu hoje aqui, eu levanto já 1000 por hora. Olha, tem que isso, vou ver aquilo, ele olha para mim assim, como que diz, mas o quê?
Estou procurando o botãozinho de óculos, está difícil. Nem o potenciômetro para diminuir um pouquinho mais. Deus vai fazer. Que nada, eu acho que Deus está fazendo o contrário, está empurrando ele, entendeu? Então, é importante demais a gente lembrar disso. Essa ansiedade que não te deixa paralisada é muito importante também. Então, eu sei o que tem que fazer, eu vou correr para fazer, sim. Porque eu preciso estar ali no horário certo para fazer a coisa certa. Então, isso é importante. Por que a gente vê as pessoas dizendo, mas eu não consegui? Porque isso não adianta. Não temos desculpa diante de Deus. O que é prioridade para nós vai ser prioridade. Não é não? Se você vê um bebê gritando de fome, não adianta você pegar a melhor roupa bonita e colocar perto dele, ele não vai dar a mínima para você. E é assim com Deus. Você precisa, naquela hora, parar e colocar o alimento na boca da criança, para que ela pare de chorar. E da mesma forma, a gente com as coisas de Deus. O que é prioridade? O que você foi chamado para fazer logo segunda-feira de manhã cedinho? Se você tiver isso como prioridade, você não vai conseguir marcar um médico, marcar isso, marcar aquilo, como eu já falei para a gente. Não é? Que as minhas cirurgias todas foram marcadas sexta-feira à tarde. E aí eu disse para eles, até que dia eu vou estar em casa? Até domingo a senhora vai estar em casa. Com 3 dias eu já estava na igreja, cultuando ao Senhor. Levei minha filha para a igreja, minhas 2 filhas com menos de uma semana. E aí eu vejo hoje as mães, não porque eu estou grávida, não porque eu não posso levar o bebê para a igreja, porque eu estou com um bebê pequeno. Não, isso não é desculpa. Eu lembro direitinho a primeira pessoa que pegou minha filha, e por incrível que pareça, ele nem sabe disso. A Aline foi pega pela primeira vez por um cara como ele, escuro. E aí eu lembro, era o melhor amigo do meu marido, eu lembro que alguém estava do meu lado, não vai colocar ela na mão dele, o cara está no bar bebendo, e não sei o que, ela está com 1 mês de vida, pode pegar a doença, ela nem teve as vacinas que ela precisava. Eu olhei para a pessoa e falei assim, olha só, se o meu Deus não conseguir guardar ela numa situação dessa, ele não é o Deus que eu sirvo. Pode deixar ela no colo dele. Ele quer pegá-la com amor, com carinho. Então deixa ele pegar ela ali sim, não tem problema não, pode deixar. E ele pegou, ele beijava a testa da Aline várias vezes. Era um cara desviado, filho de um pastor, conhecido em tudo quanto é lugar, Manuel Ribeiro. Era o melhor cantor da época, ele cantou no nosso casamento. E aí eu pude ver como Deus trabalha, quando a gente tem carinho e tem atenção para fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Então, quando a palavra diz, não vos preocupeis com coisa alguma, é para não preocupar mesmo. Mas isso não quer dizer que nós vamos ficar parados. Não, levantou de manhã, você sabe o que tem que fazer, você vai correr para fazer o que tem que fazer. Agora, quando você corre para fazer o que é certo, Deus te abençoa. Deus te protege, Deus te guia, Deus te abençoa em todas as áreas. Mas quando você corre para fazer a sua própria vontade, aí a dificuldade vem. Aí Deus não responsabiliza. Então, quando nós acordarmos de manhã, a partir de hoje, não só hoje da live, mas a cada manhã você vai perguntar para Deus, eu já fiz o que Deus mandou fazer? Eu já acordei e priorizei esse Deus Todo-Poderoso? Eu coloquei Ele em primeiro lugar? Então fica tranquila, é Mateus 6,33. Buscai o reino de Deus em primeiro lugar e a minha justiça, e todas as outras coisas te serão acrescentadas. Todas são todas. Então você não precisa se preocupar com coisa alguma se você coloca Deus em primeiro lugar. Então eu lembro, às vezes, nas caminhadas da vida, quantas vezes fiquei parada na estrada sozinha. Eu pegava o telefone, ficava batendo papo com as amigas até que o cara do seguro chegasse. Eu não estava preocupado, eu queria saber o que ia me acontecer, porque eu sabia o Deus que estava comigo. Eu sabia que eu estava indo para um trabalho de Deus, para fazer as coisas que Deus me chamou para fazer. Então hoje eu quero que você pense nisso. Deus está preparando a gente para ser conselheiro de nações. Nós não fomos chamados para ficar de qualquer maneira. O mesmo texto de Deuteronômio 28, que ele citou várias vezes, é bom você ler de novo. Eu te chamei para ser cabeça e não cauda. Eu te chamei para estar só por cima e não por baixo. Gente, isso é tremendo. O dia que eu li isso, falei, pode saindo, tudo que vier me atrapalhar, porque foi Deus que me chamou para isso. Agora, para eu reivindicar uma promessa dessa, eu preciso alinhar a minha vida ao que Deus me chamou para fazer. Se eu saio fora do trilho, como a gente sempre brinca, não adianta, porque o trem vai vir. Se você entra no trilho de um trem, o trem vai vir. Se o trem sai do trilho, ele vai bater, não tem como.
Então, não tem como você... eu quero estar em paz. Eu quero ter a presença de Deus. Eu quero sentir alegria nessa situação. Mas você não faz o que Deus te chamou para fazer. Não tem como. Não tem oração que mude. Não tem oração que mude. Ontem nós vimos uma das meninas aqui no hospital. Ela mesma já perdeu a mãe, o não sei quem da família, não sei quem, e ela falou, estou no hospital porque Deus me chamou para estar aqui evangelizando os médicos, as enfermeiras. Foi uma bênção as outras vezes. Então agora vai ser de novo. Deus não nos chama para ir para o hospital para tratar de enfermidade, não, porque se fosse isso, ele poderia fazer isso em casa. Ele poderia cuidar da gente em casa, mas não, ele te leva lá com um propósito. E certamente não é para você ficar ali desesperado, não é. É para você começar a orar e ver o que Deus quer que você faça ao seu redor. Então, o Senhor nos chama desse jeito. Se você se sente por baixo em qualquer situação, não pense que é o marido que está te massacrando, que é o governo que está te massacrando. Não é, não é. É a sua falta de estar na vontade de Deus soberana. Nós temos a vontade de Deus permissiva e a vontade de Deus soberana. Na vontade de Deus permissiva, tudo pode acontecer. Eu já citei e volto a lembrar. É aquela causa da criança que está fazendo birra, te pedindo uma coisa e você, cansada de ouvir a birra, você fala, tá bom, então faz o que você quer. Essa é a permissiva. Mas a soberana é aquela, tá bom, meu filho, você pode ir porque você está debaixo da bênção do Pai. Então você pode ir tranquilo, em paz. Deus não nos quer debaixo da vontade permissiva dele. Ele nos quer debaixo da vontade soberana. E quando é que eu sei qual a vontade soberana do Pai? Quando eu paro para ouvir. Eu pergunto o conselho dele, Senhor, eu estou fazendo o que Deus me mandou fazer. Eu estou fazendo. Eu atendi uma família uma vez que a mulher brigando com o marido, queimou o marido com ferro quente. E aí eu fiquei olhando e falei, gente, eu ouvi isso, é sério demais para mim. Aí depois vai pedir a Deus para Deus abençoar um casamento desse? Não, Deus vai tratar com ela. Deus vai tratar, não tem jeito você dizer que é cristã e fazer uma história dessa acontecer. Então, o tratamento que você vai ter com o marido, com os filhos, o marido com a esposa e vice-versa, isso vai restaurar famílias. Aquela melhor amiga não está com você para bater papo só, está para você transformar a vida dela também. Ela precisa ser levantada, ela precisa ser restaurada, a família está nas suas mãos. Então, você não vai ficar junto dela para ficar com inveja dela, crescendo, tentando ser maior do que ela. Não, disputa, inveja, tudo isso são obras da carne, está lá em Gálatas 5. E tem que ser destruída, tem que ser destruída. Eu estou com a minha melhor amiga para ajudá-la, para ver o que ela precisa. Eu lembro de uma que a gente trabalhou muitos anos juntos, até hoje ela faz um trabalho parecido, ela me liga e fala assim, ô Rita, nós vamos comprar um presente para fulana, a sua parte é isso, esse assim. E eu falo, tá bom, pode falar, manda o Pix que eu já estou fazendo. Por quê? Porque eu sei o valor que ela teve na minha vida. Eu sei o carinho dela. Quando ela fala que está querendo ajudar alguém, é porque ela quer fazer algo de bom para alguém. Então, eu vou ajudar. Então, quando você está com uma pessoa, você não está ali só para usufruir o lado bom dela. Você está ali para ajudá-la a crescer, a ser bondosa com ela, a mostrar para ela o Deus que você tem. Então, a dar aquele conselho na hora certa. Nós tivemos uma aqui que eu cuidei dela durante uns 6 meses ou mais, indicada por uma pessoa do próprio grupo, que era uma pessoa da família, sabe como? Não, você vai se cuidar com fulano. Agora a gente está vendo outros fazendo isso, a gente nem pensava nisso quando começamos o grupo, mas nós estamos vendo como é importante isso, e é aquilo que a gente fala, não adianta a gente pensar, não, mas eu... Não, cada um na sua área. Ninguém vai entrar na área de ninguém, não é verdade? Eu não sou advogada como a André, então não vou dar conselho de direito. A André, que tem que ser, eu preciso, eu puxo ela, vamos embora, vamos trabalhar, e cada um na sua área. Mas nós temos que levantar para ser conselheiro naquilo que nós sabemos. Então é importante, vou fazer um curso com a nossa amada aí de cabeleireiro qualquer hora, viu? Já falei com ele, Cristiano, ele falou assim, eu pago o curso, tanto que eu gosto de mexer com o cabelo, só faltava essa. Eu falei, eu já sei, eu vou fazer um curso intensivão aí, para poder a gente ver o que Deus tem para fazer com a gente. Sempre desejei fazer isso para cuidar do cabelo das pessoas que estão numa cadeira de roda, que não pode sair. Fui várias vezes naqueles internatos com aquelas pessoas idosas, chegava lá, eu queria fazer alguma coisa no cabelinho delas e eu não sabia. Eu só passava a mão na cabeça delas, botava creme, mas eu não sabia como cortar os cabelos. Cada uma numa área. Que maravilha ver vocês sendo usados por Deus, cada uma numa área. Mas para trazer o lado bom para as pessoas que estão ao nosso redor. Então, que tipo de conselho nós fomos chamados para dar?
Que o conselho de vocês sejam sábios, de tal maneira que as pessoas que aproximarem de vocês possam dizer: eu vim aqui para que você seja a boca de Deus na minha vida. É aquilo do Salmo 32, instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que tu deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Deus quer guiar as pessoas hoje com os olhos dele, mas ele não está aqui presente para poder a gente ver visível e palpável, mas nós que conhecemos ele podemos senti-lo visível e palpável. Então, quando ele te aconselha alguma coisa, é para você levar esse conselho para outras pessoas, é para que você seja a boca de Deus por onde você passar. Nós temos que ser instrumentos de Deus, trazer aquele conselho sábio para o marido, na hora que ele perguntar, trazer aquele conselho sábio para o filho, para o irmão. Quantos irmãos estão nervosos, desesperados, e você pode chegar e falar: calma, acalma o seu coração, aquieta, porque Deus vai trazer resposta para você. O Deus que faz além daquilo que pedimos ou pensamos, ele quer nos instruir. Para quê? Para a gente se orgulhar de alguma coisa? Não. Nós não somos nada. Ele quer nos instruir para que a gente se levante e instrua outros no caminho dele, naquilo que nós temos que fazer. Quer falar mais alguma coisa? Amém. Essa é a parte principal, né? A gente entender que Deus está no controle de tudo. Saber que ele não falha, que ele não erra, que ele não chega atrasado, que ele não dá bolo em ninguém, que ele é perfeito. Quando a gente entende isso, até aquilo que parece que é errado está dando certo. É um livramento de Deus. A gente foi sair com o carro, não achava a chave do carro, e faltava outra coisa. Então, essas coisinhas não podem tirar o nosso foco, não pode nos afastar do objetivo final, porque se Deus está no controle da nossa vida, tudo isso, né, nos possibilita ver que ele, como sendo onisciente, lá no final vai traçar o melhor plano para a gente ser feliz. Esse é o objetivo de Deus, que a gente seja feliz, que as famílias sejam felizes. Então, confiar no Senhor já não é nenhuma prioridade, é uma necessidade. Assim como nós temos necessidade de comer, de beber, né? Que Deus seja uma necessidade para nós. Que a gente possa acordar: eu quero mais de Deus, eu quero primeiro contato com Deus, eu quero as primícias com Deus, eu quero tudo com Deus. Aí o resto será acrescentado com certeza, porque ele não é um Deus que não é papai, é um Deus papai, né? E qual filho que pede alguma coisa e o pai não tem prazer de servir? Então, que isso seja para nós o diferencial que a Bíblia fala, né? Então, tu verás a diferença entre aquele que serve ao Senhor e aquele que não serve. Que sejamos esses exemplos de quem serve ao Senhor. Amém. Amém. Ele ontem citou uma frase, eu anotei na minha Bíblia na mesma hora, né? E eu acho importante a gente, de repente, terminar com ela. Para viver o novo de Deus, você talvez precise sair da sua zona de conforto. Foi muito importante quando ele citou isso ontem. E eu anotei na mesma hora porque eu percebo quando a gente está falando e quando vem uma palavra de revelação. Né? Então, para você viver o novo de Deus, talvez você precise sair da sua zona de conforto. Eu, na minha vida, nem falo talvez, porque toda vez Deus fez eu sair da minha zona de conforto. Só que toda vez também ele me deu algo muito melhor. Então, toda vez que você sai da sua zona de conforto, não pense você: estou deixando, né? Esse apartamentão aí de Campinas, onde eu vivi os últimos dias, eu olhava e falava: Deus, tem certeza, né? Tem certeza, porque se eu não tiver certeza, se eu tiver certeza, eu não vou nem olhar para os lados, porque eu tenho que ir embora, deixar tudo de novo. Tem certeza que você está me mandando, me deixa errar. E aí, para minha alegria, Deus confirma, dando os 3 sonhos a vocês mesmos, que eu tinha algo novo na minha vida. Então, eu quero te dizer, pode deixar a sua zona de conforto, porque o que o papai tem para você é algo muito melhor. Não fique preocupada, a minha casa, eu não vou deixar minha casa, como eu já falei, eu não vou deixa tudo. Quando Deus te chamar, o importante é estar no lugar certo, na hora certa. Aí sim,
Aí sim, tudo que você deseja vai chegar às suas mãos, além. Então, não fique esperando que Deus faça além se você está aquém da vontade dele, tá bom? A gente vai estar tendo que tocar para a gente de novo. Vamos cantar esse hino para terminar. Que doce está na tua presença, né? Isso aí é novo para mim, então se eu não cantar, eu acho que eu sei tudo, vamos lá. Glória a Deus. Estar em tua presença, contemplando a formosura da tua majestade e reconhecer que tu és o Senhor, todo-poderoso e o grande eu sou. Que doce. Que doce é estar em tua presença, contemplando a formosura da tua majestade e reconhecer que tu és o Senhor, todo-poderoso e o grande eu sou. Santo, Santo, aleluia. Meu coração se une nesta melodia angelical. Santo, meu coração se une nessa melodia angelical. Meu coração se une nessa melodia angelical. Aleluia. Glória a Deus. Isso é fé, tá vendo? A gente começa a cantar sem nem saber o que a gente vai cantar, e quando a gente vê, a gente consegue terminar, viu? Então, eu aconselho vocês a fazerem o mesmo, avançando de fé em fé, de glória em glória, sem olhar para trás, sem temer nada, sem se preocupar com nada, buscando o conselho do Senhor e daqueles que Deus levantou sobre a sua vida para te aconselhar, honrando seus pastores, seus líderes espirituais. Cada um aqui tem um ministério, tem uma igreja, frequenta um grupo. Continue assim, quando você obedece seus pastores, seus líderes, Deus vai fazer você prosperar até em lugares secos, porque o Senhor é esse Deus. Quando ele olhou para mim e disse, você está percebendo que você foi minha pastora, mas agora eu sou o seu pastor. Eu olhei para ele, tá bom, o que isso quer dizer? Quer dizer que eu tenho que te obedecer, é isso? Mais. E aí foi desse jeito, falei, não tenho problema para obedecer ninguém que eu perceba que foi Deus que colocou sobre a minha vida. Amém? Então é desse jeito, estar no lugar certo, na hora certa, obedecendo a liderança espiritual que Deus colocou sobre a sua vida, obedecendo aos maridos, mesmo que você não entenda. Ciro foi levantado como cabeça para liderar o povo de Deus e não era do povo de Deus. Então, não vem com essa, eu não obedeço meu marido, porque ele também não é crente, pastora. Não, não tem essa história. É seu marido, você vai ouvir, vai obedecer e vai se quebrantar diante de Deus, pedindo mudança para ele. E dessa forma, Deus vai levantá-lo também como liderança espiritual sobre a sua vida. Amém? Deus abençoe vocês poderosamente, uma semana de vitória para a guerra. E você também está sendo treinado para os últimos dias na terra, para guerrear, não importa onde a luta se travar, não recua. A Bíblia diz que Deus não se agrada daqueles que recuam diante da luta e da dificuldade, mas avança e faz a obra enquanto é dia, porque a noite vem, quando ninguém mais vai poder trabalhar. E nós precisamos entrar no céu um dia com as mãos cheias. Deus fala que nós não entraremos
entraremos no céu de mãos vazias, está na palavra. Então, o que mais nós desejamos é correr, sim, para fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer, mesmo que seja em meio à guerra, às lutas e tempestades. O mesmo Deus que guardou aquele povo no Egito, que não deixou faltar luz para o povo de Israel, não vai deixar faltar para nós e para nossa casa a abundância de tudo que nós precisamos, ainda que tenha que vir o maná do céu. Glória a Deus, glória a Deus. O que é que você precisa hoje? Voltei de Campinas, já tinha meu golfinho caipira, minha galinha caipira, tudo certinho aí. Quando eu cheguei aqui, eu fui no mercado, pelo mercado com ele, lá, tá pertinho de casa, né, amor? Tinha minha galinha caipira, os ovos caipira. Galinha caipira eu ainda não tinha encontrado aqui em lugar nenhum durante todo o tempo que eu estava aqui. Então não pensa você que é uma coisa fácil também, não. Mas no primeiro mercado que nós fomos juntos, estava lá a galinha caipira e os ovos caipira, e não faltou mais nenhum dia. Então, coisas simples que você deseja, você pode ter certeza, Deus vai jogar na sua mão. Quando? Quando você estiver no centro da vontade dele. Então, pergunte para ele, estou, Senhor, no centro da tua vontade? O que mais que eu preciso fazer para estar fazendo o que o Senhor me chamou para fazer? Não pense que, às vezes, o que ele te mandou para fazer vai ficar pertinho de você. Tem gente que fala, não, eu quero ir numa igrejinha perto da minha casa. Não, às vezes ele vai te mandar ir numa igreja como a nossa, vê, ó. 40 minutos de distância, de carro, né? Mas nós vamos adorando, cantando e orando pelos lugares onde nós passamos. E a gente tem visto a glória de Deus em cada detalhe. Amém? Então, pergunte para Deus onde é o meu lugar, onde o Senhor quer que eu te sirva. Não vá para a igreja de turista pedindo oração, isso é uma vergonha. Não vá você para orar pelos outros, para se levantar, para se posicionar, para fazer o que Deus te chamou, para cuidar das crianças, dos adolescentes, dos jovens, dos idosos. Os idosos abandonados em quantos lugares? Levanta um trabalho de idoso onde você está. Faça alguma coisa, arregaça as mangas, mas faça alguma coisa para Deus, para a glória dele. E você vai ver que Deus vai jogar no seu colo tudo que você precisa. Amém? Uma semana de vitória para vocês. Amo vocês. Beijão. Shalom. Shalom, shalom.